Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Mais uma vez nos encontramos e ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia, vocês que compartilham os estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Nós queremos aqui mandar um alô especial para Marlene Westphal, é lá de Sobreiro, em Laranja da Terra, no Espírito Santo. E a Marlene está mandando um alô especial para Eunice, que é sua irmã, mora em Vila Velha, no Espírito Santo, para Luciene e para Luciana, que são de Laranja da Terra também, para sua cunhada Rosiane, que é lá de Vila Velha, no Espírito Santo, e ainda manda um alô especial para Leni, que é de Laranja da Terra, também no Espírito Santo. Janiele é de Paulo Afonso, na Bahia. Edicelma Pereira e Luiz Maá são de Parecis, Rondônia. Eles compartilham os estudos com mais de 50 pessoas todos os dias. Louvado seja o teu nome, Pai, e que tu abençoes todos aqueles que compartilham esses estudos com outras pessoas. Se você ainda não ouviu o seu nome aqui, onde você mora, você vai ouvir, tá? Os que recebemos essa semana, normalmente nós mandamos o alô na semana seguinte. E continue escrevendo, dizendo de onde você está acompanhando e sempre mandaremos alô. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos felizes, agradecidos pela vida, por mais este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Esteja com todos aqueles que estudam conosco e que passam por momentos difíceis. Tribulação, angústia, dor, sofrimento, enfermidade, desemprego, problema familiar, pessoas presas a vícios. Pai, tenha misericórdia de cada um, conceda as bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso assunto desta semana falando sobre nós estarmos prontos a ajudar os mais necessitados. E fizemos já vários comentários aqui esta semana e agradecemos a vocês que estão acompanhando os estudos e que participaram também comentando, e que realmente é muito bom nós podermos compartilhar com alguém, repartir com alguém aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco que nós temos. Jesus ele pede que nós estendamos a mão àquele que tem menos do que nós. E tenha certeza, não vai fazer falta aquilo que você tirar do que você tem para doar a alguém. E muitas pessoas têm comentado, e isso é importante. E se você ainda não fez essa experiência, faça. Viva o cristianismo, atenda às necessidades daqueles que estão ao seu redor. E Deus vai te abençoar grandemente. Falamos ontem a respeito de Zaqueu. Zaqueu, ele queria ver Jesus e, para surpresa dele, Jesus parou embaixo da árvore que ele estava sentado e disse: Zaqueu, desce, eu vou na sua casa. E quando Jesus foi na casa de Zaqueu, ele simplesmente disse: se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quadruplicadamente, e os meus bens eu vou repartir a metade com os pobres. Vejam que maravilha quando Jesus entra na vida da pessoa. Jesus não precisou pedir nada a Zaqueu, simplesmente foi na casa dele. E Jesus, ele está à porta do nosso coração, batendo, querendo entrar. Apocalipse 3:20. E se nós permitirmos que Jesus entre em nossa vida, porque muitas das vezes nós nos dizemos que somos cristãos, que pertencemos a uma determinada religião ou denominação, mas Jesus não faz morada em nós, temos apenas um nome, só a fachada. Por dentro só pensamos em nós, só queremos o melhor para nós, não ajudamos ninguém. Então Jesus ele quer entrar e fazer uma mudança em nossa vida. Nós nos lembramos de Jó. Jó, ele era um dos homens mais ricos naquela região que ele vivia. E interessante que Jesus, melhor dizendo Deus, né? Ele disse para Satanás, que foi até os céus numa reunião que sempre havia, e Satanás foi lá
E aí Deus perguntou para ele: de onde você vem? Ele disse: de rodear e passear pela terra e ver o que acontece por lá. E então no verso 8 de Jó, capítulo 1, verso 8, o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Vejam, irmãos, o que Deus estava observando na vida de Jó. Deus não estava observando a riqueza que ele tinha, as posses que ele tinha, mas Deus via que Jó era um homem íntegro, correto, temente a Deus e se desviava do mal. Será que Deus também pode falar isso a nosso respeito? Que somos íntegros, que somos corretos, que somos tementes a Deus e que nós nos desviamos do mal? Vejam que tudo isso Deus está observando. E então, nós vemos que em Jó, no capítulo 2, verso 3, nós vemos aqui que Jó, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo, disse Deus para Satanás. Satanás queria destruir, tirar a vida de Jó. E assim acontece conosco também hoje. Quando procuramos fazer a vontade de Deus em nossa vida e não a nossa vontade, Satanás ele quer nos destruir. Muitas das vezes é por isso que acontecem certas coisas conosco e nós não entendemos o porquê. Se somos tementes a Deus, procuramos fazer as coisas corretas e mesmo assim coisas estranhas acontecem em nossa vida e nós não entendemos, é porque há uma luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Satanás ele quer destruir todos aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Esse Satanás quer destruir. E então, Satanás chegou até a usar a esposa de Jó, quando ela disse em Jó capítulo 2, verso 9, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Vejam, usando a própria mulher de Jó, para que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse. Por quê? Porque Jó, ele perdeu tudo. Nós conhecemos a história, se você não conhece, leia. Leia Jó, capítulo 1, capítulo 2, que ali está tudo o que aconteceu com Jó. Perdeu seus filhos, perdeu os seus bens, o seu rebanho. Ele perdeu tudo e ficou doente. Uma chaga maligna da planta dos pés até a cabeça. E Jó, para suportar, ele se sentava em cima de cinzas e se coçava com cacos de telha. E essa enfermidade, essa situação de Jó, de pobreza, depois que ele foi tão rico, perdeu tudo, durou aproximadamente 2 anos. E foram 3 amigos lá para conversar com Jó e queria que Jó confessasse algum pecado, porque normalmente, naquela ocasião, as pessoas pensavam que quando uma pessoa sofria alguma tragédia em sua vida, alguma enfermidade, era porque ele estava em pecado, então era para confessar o pecado. Mas veja que Deus disse, era um homem justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. O próprio Deus falou isso para Satanás. E aqueles 3 amigos de Jó, durante todo o livro de Jó, você pode ler, são 41 capítulos, você vai ver ali. E no final, então, daquela conversa dos 3 amigos e Jó orou pelos seus amigos. E quando Jó orou pelos seus amigos, ele foi curado. E ele teve restituído tudo aquilo que ele possuía antes, 2 vezes mais dos seus bens. Os filhos, ele teve mais 10 filhos novamente, igual ele tinha antes. Mas ele não blasfemou contra Deus, ele não reclamou, não amaldiçoou a Deus como a sua esposa queria. Então, irmãos, nós às vezes passamos por certas situações que nós não estamos entendendo o porquê, mas é porque há uma batalha invisível. Isso é real, o bem contra o mal. Quando nós queremos andar de acordo com a vontade de Deus, os problemas começam a aparecer, é porque Satanás está impedindo. Mas nós temos que persistir, fazer igual Jó. E quando nós lemos em Jó, no capítulo 29,
Jó 29, versos 12 a 16, olha o que nos diz a palavra de Deus. Jó 29, a partir do verso 12, pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria no coração das viúvas. Era honesto em tudo o que fazia. A retidão me cobria como um manto e a justiça eu usava como turbante. Servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados. Era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Vejam, tudo isso Jó fazia pelas pessoas. E ele estava sofrendo agora. Ele não entendia o porquê. Ele não entendia. Hoje nós entendemos porque nós temos a Bíblia. Mas Jó não sabia porque ele estava passando por isso. Era o conflito entre Cristo e Satanás. E às vezes, irmãos, volto a repetir, o problema que nós estamos enfrentando é um problema de um conflito, de uma batalha espiritual invisível. E nós não nos damos conta. É aí, irmãos, quando nós estamos sofrendo, estamos num leito de dor, nós estamos perdendo os nossos bens, é que nós temos que buscar a Deus, nos manter firmes. Deus, ele não falha. Deus, ele não nos abandona. Deus, ele vai nos restituir tudo aquilo que nós tínhamos e nós vamos ter novamente em nome de Jesus. Se nós formos fiéis a ele, se nós não nos queixarmos, não blasfemarmos, não amaldiçoarmos o nosso Deus, continuarmos confiando mesmo não entendendo o porquê. Hoje nós até entendemos porque nós temos já relatos bíblicos que nos mostram que essas coisas aconteciam e acontecem ainda. Irmãos, Deus, ele quer nos usar. Deus, ele quer usar a mim, quer usar a você para abençoar as pessoas. Nós precisamos ser canais de bênçãos onde quer que nós estivermos. Assim como Jó disse aqui, eu auxiliava os pobres que pediam ajuda, quer dizer, agora ele estava pobre também, sem nada, tinha perdido tudo, principalmente a saúde. Eu ajudava, ele diz ele aqui, os órfãos que precisavam de socorro, aqueles que estavam à beira da morte. Ele ajudava as viúvas, ele era honesto em tudo que fazia. A retidão me cobria como um manto, a justiça eu usava como turbante. Ele servia de olhos para os cegos e de pés para os aleijados, era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Temos nós feito alguma coisa, irmãos, por alguém? O que é que nós temos feito por alguém? Temos ajudado uma pessoa que não enxerga, ir a determinado local, ela precisa pagar alguma coisa ou comprar. O que nós temos feito? Nós temos levado alguém que não tem uma condução para ir à igreja e talvez está enferma, não pode sair de casa a pé. Temos nós ido com o nosso carro, ir lá buscar a pessoa, levar à igreja e depois trazer de volta. O que nós temos feito, irmãos, pelas pessoas? Vejam que tudo isso nós vamos ouvir dos lábios do Senhor Jesus quando ele voltar. Eu precisei de você, eu tinha isso, tinha aquilo, passava aquela necessidade e você fez de conta que não era nada com você. Então, aparte-se de mim, você que pratica a iniquidade, eu não te conheço. Irmãos, ter o nome de cristão é uma coisa, agora ser cristão é outra coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude. Estamos nos últimos dias da história deste mundo, nós não podemos mais esperar ou deixar as coisas passar assim como se nada estivesse acontecendo. Jesus está voltando, irmãos. E como é que nós vamos estar diante dele? Entre os que estiverem à sua direita ou os que estiverem à sua esquerda? Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana. Mas não nos esqueçamos as palavras que Jesus vai dizer quando ele voltar para aqueles que foram fiéis. Bem está, servo bom e fiel. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.